Ali, volta para o seu lugar. Dá sim, claro que dá. Para de onda com a minha cara. Senta no seu lugar. Ó. Não. Pode sentar. Os slides dá muito bem para você enxergar. Galera, olha só. Senta ali. Eu vou compartilhar aqui. Vou continuar compartilhando a minha tela com vocês. Amados, antes, né, no primeiro tempo de aula, no primeiro tempo da nossa aula, nós estávamos começando a falar sobre o relevo terrestre e vimos que esse relevo terrestre, eles são todas as formas que nós temos sobre a nossa superfície terrestre e que eles são modificados, eles são modelados diariamente, começa na página 326, através dos agentes internos, ou seja, aqueles endógenos que são provenientes do interior do nosso planeta, mas também de agentes externos que estão na superfície. Nós havíamos começado a falar sobre os agentes internos. Oi, fala. É no módulo 2? Módulo 2. E aí, olha só, nós havíamos começado a falar aqui sobre esses fatores internos, sobre esses agentes internos que vão exercer sua influência na modificação da paisagem na superfície. Todos esses agentes internos são aqueles provenientes do interior do nosso planeta, através do que eu mostrei para vocês também na aula anterior, olha só, através das chamadas correntes de convecção que ocorrem por conta da pressão exercida no núcleo terrestre. Aqui dentro, a pressão, o calor, ele é tão quente que acaba movimentando a camada superior, que é o manto. Muitas vezes, esse manto, quando ele é muito pressionado, preste atenção aqui nos slides, não fica prestando atenção agora no livro não, tá? Quando esse manto ele é muito pressionado, o que acontece? Algumas fissuras na nossa crosta terrestre. E aí a gente vai ter atividade vulcânica ou atividade ligada ao tectonismo, como os terremotos, por exemplo. Se não tivéssemos a saída desse material daqui do magma, se não tivéssemos exatamente a saída por esse material pelo mundo todo, o planeta poderia explodir, porque é como se fosse uma grande panela de pressão aqui dentro, porque a movimentação, o calor, ele é muito grande. Nossa, é muito quente, né, tia? Oi? Isso aí é muito quente. Muito Parece quente. a lava, parece até lava, né? Mas aquele material que está ali em cima, né, do interior ali, é lava, é o magma, tá? Aí, olha só, nós vimos também, nessa primeira aula, que os continentes que hoje estão distribuídos aí pelo mundo todo, eles estão dispostos sobre algumas placas. Essas placas estão situadas acima do manto. O manto é um material do interior da Terra que é mais denso do que o núcleo. Ele não é tão líquido quanto quanto o núcleo da Terra. Aquele material que sai dos vulcões é o magma. É um material um pouco mais grossinho do que o que a gente encontra no interior do núcleo. Então, através dessa movimentação das correntes de convecção que existe lá no núcleo, essas placas, elas acabam se movimentando, tamanha é a força. E aí, nós vimos que os continentes se situam sobre essas placas, que se movimentam, que deslizam sobre o manto terrestre. Se fosse o quê? O que tem? A movimentação seria ainda maior. E aí, com certeza. E aí, essas placas vão se chocando em algumas partes, vão se afastando em outras partes, depende da posição que elas se encontram, tá certo? Bom, hoje os continentes eles estão separadinhos, bonitinhos, como nós estamos vendo aqui, mas num passado,
muito longe, eles já estiveram todos eles unidos em um só, num grande e único continente que era chamado Pangeia. E por conta dessa intensa movimentação do núcleo, esse continente, supercontinente, começou a se afastar, a se fragmentar, né? Isso foi acontecendo muito, muito devagar, né? Lógico, porque para ocorrer a ruptura desse bloco continental, através de milhões e milhões de anos de forças sendo exercidas sobre ele. Fala, Alana. Aí não tem nada a ver com as forças interior, pelo contrário, são áreas, depois eu falo um pouquinho para vocês. Na frente, quando nós formos falar de clima, nós vamos aprender a diferença de tufão, furacão, essas coisas, de tempestade tropical, tá bom? Ciclones. Para também, baixa a perna, ô Giovanni, senta direitinho. Senta direitinho na carteira. Eu vou falar com seu pai, vou pedir para a tia Beth avisar para ele. Não, olha só, o João está falando, tio, o Brasil não tem? Ele está no meio de uma placa, e isso nos garante uma grande estabilidade. Então, a gente aqui não tem vulcão em atividade. Existe um vulcão, mas que ele está extinto. São Gonçalo tem um. Lá na Itaúna, a gente tem um morro que foi um antigo vulcão, ele está extinto, não vai entrar mais em atividade, beleza, para todo sempre, amém, né? Graças a Deus. Atividades tectônicas ligadas a terremotos, por não estarmos situados na borda da placa, isso também é mais difícil de ocorrer. Só vai acontecer quando eu falei, como eu expliquei na aula anterior. Alguma falha que pode acontecer, e aí essa força, essa movimentação aí das correntes de convecção, fazerem essas falhas se movimentarem. Aí pode acontecer. Mas é mais difícil do que se nós estivéssemos aqui numa área de encontro. Fala primeiro, você levantou a mão primeiro, depois é você. Ó, o vulcão de Itaúna. Tem furacão no Brasil? É aquele lá. Aquele morro. Eu posso perguntar uma coisa? Só um minutinho, que tem alguém aqui perguntando, depois eu vou para você em casa. Pode, dependendo da intensidade da erupção vulcânica, pode sim. Geralmente antecede a explosão, antecede uns tremores, sim. Agora fala, não, espera aí um pouquinho. Fala, pessoal de casa. Tia, por que não tem furacão aqui no Brasil? Olha só, acabaram de me perguntar assim, por que não tem furacão? Alguém aqui já tinha perguntado sobre os furacões no Brasil. Gente, para acontecer os furacões, geralmente eles acontecem em áreas específicas do nosso globo terrestre. Nós vamos ter áreas com maior incidência de furacões nessa parte no hemisfério norte, próximo ao Trópico de Câncer. Então, a costa norte-americana sempre em certos períodos do ano, vai ter a ocorrência de furacões. Aqui, na América Central, também. Aqui, no continente asiático, também. O continente asiático, galera, ele é sempre bem castigado por esses fenômenos. Por quê? É comum a ocorrência, em determinados períodos do ano, de ciclones, que é a mesma coisa que os furacões, só muda o nome por conta dos continentes. Mas aqui também a gente tem que lembrar que, olha só, a Ásia ela se situa no encontro de 3 placas tectônicas. Então, aqui é uma região muito modificada, porque temos muitos terremotos, temos também muitas atividades vulcânicas. Lembrando que essa porção do território aqui no globo terrestre fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico. No Japão, por exemplo, o Japão ele é um arquipélago. É muito comum a ocorrência dos terremotos. No Japão, a terra treme todos os dias. A população japonesa ela é treinada, ela passa sucessivamente por treinamentos para saber o que fazer em caso de um terremoto de uma grande magnitude. As construções, os prédios, casas no Japão, todas elas são feitas de maneira que possa tentar resistir a esses tremores, lógico. Falando de um terremoto numa escala assim, muito elevada, acima de 9 na escala Richter, vai ser difícil. Mas, como o território ele está no meio de 3 placas
Essas placas estão se chocando diariamente, então é muito comum essa ocorrência dos terremotos. Por isso, as construções são mais diferenciadas. Fala. A velocidade e intensidade dos ventos. Não, furacão é mais. O ciclone geralmente vem junto também com tempestade tropical, tá? Associado a ele. E há diferença também de nomenclatura por conta dos lugares. Na Ásia, a gente também tem a ocorrência de ciclones, que seriam furacões, mas os furacões eles são denominados só nessa costa, nessa porção aqui da América do Norte. Voltando aqui para os terremotos. Então, nós vimos aqui que eles podem acontecer, que eles acontecem por conta dessa pressão que acontece no núcleo da Terra, que promovem... Quê? Hã? Não existe essa escala ainda, graças a Deus. Até 10. Aonde? Aqui? Não, porque não tem mais nenhum vulcão em atividade. Todos eles estão extintos. Não, uma vez extinto, ele cessou, ele não vai ter mais vida, digamos assim. Ele não vai voltar mais como se tivesse... Acabou. Por quê? Porque a gente está em uma área de estabilidade. A gente não está numa área onde as placas estão se movimentando e se chocando. Então, entendeu? Não. Aí, olha só. Os terremotos nada mais são do que essas movimentações que acontecem na crosta terrestre, na nossa superfície. Bom, os terremotos, eles nascem, olha só, lá nas mais profundidades da nossa superfície, e ele não sai pelo mesmo lugar. Geralmente, onde ele se origina, nós chamamos de hipocentro, e aonde essas ondas conseguem se irradiar e chegar à superfície, o epicentro. Todas as vezes, repassem a reparar, né, nos noticiários, quando a gente tem aí um terremoto de magnitude, sei lá, 7, teve o epicentro, ou seja, o lugar onde esse terremoto ele conseguiu sair e chegar à nossa superfície, ok? Então, essas ondas vão chegando até impactar na superfície e são altamente destrutivos, né? Olha aqui uma imagem dessa, de um terremoto de 6,8 graus na escala Richter aqui na Bolívia, perto da gente. Que horrível. Destrói casas, sempre tem aí, como é uma coisa que não é esperada, acontece muito rápido, o vulcão, ele pelo menos ele sinaliza. Na maioria das vezes, o vulcão, ele dá sinais de que vai entrar em erupção. Raramente ele entra de uma hora para outra. Então, pelo menos dá para a população que mora mais ou menos próximo, de sair daquela região. Fumaças que eles vão expelindo, né? Aí dá para você ver tremores de terra, às vezes. E aí ele vai expelindo, dando esses sinais antes realmente de expelir o magma. Com certeza, olha aqui a destruição. Não, é rápido. O problema é que a destruição é muito grande, né? Hã? Sim, sim. Bom, como é que a gente mede aí a intensidade dos terremotos? Nós temos, só um minutinho, deixa eu terminar de explicar. Através da escala Richter. Os sismólogos, que são aquelas pessoas que estudam a sismologia e que estudam aí os terremotos, né? Eles usam essa escala para representar a intensidade desses terremotos. Richter, porque o nome da pessoa, né, que criou essa escala tem esse sobrenome. Então, essa escala vai de 1 até o 9. Quanto mais alto, maior é o grau de destruição desses terremotos, ok? Fala, Giovanni, agora. Sim, sim. Não, agora não. Há alguma dúvida em relação aos terremotos?
Quando... Fala. É o quê? O vulcão, quando sai lava, por que ele fica tão rápido? Ele é muito quente. Porque ele é exposto a uma temperatura que é muito mais baixa em relação ao interior do núcleo da Terra. E vai se resfriando com o passar do tempo. E vão formando-se novas rochas, vão se formando um novo relevo. Porque aquele material se solidifica, dando origem a novas formas de relevo, né? Então, olha só. Os terremotos têm esses impactos destruidores, mas existem, né, terremotos que nós chamamos de maremotos, que acontecem no interior dos nossos oceanos. Porque, olha só, assim como temos relevo, cadeias montanhosas, formas de relevo nas terras emersas que estão nos continentes, nós vamos encontrar formas de relevo, cadeias montanhosas também no interior, lá no leito do fundo dos oceanos. As mesmas formas de relevo que temos aqui em cima, nós vamos encontrar no fundo dos oceanos. Os tsunamis. Quando acontece um maremoto, no caso, né, um tremor no fundo do leito oceânico, naquelas rochas lá embaixo, acabam provocando aquelas ondas gigantes, que são as tsunamis. As tsunamis, eles não... Nos filmes, a gente vê assim mais exagerado, porque são ondas com muitos metros, né? Não é desse jeito tão exagerado assim. O problema das tsunamis é a questão da sua extensão. São ondas, não são ondas muito elevadas de altura de um prédio de 30 andares, não é. Mas a extensão dela é muito grande, ela tem quilômetros de extensão. Então, é uma onda que vem com muita força e vem destruindo tudo. Nós vimos, em 2011, um tsunami que atingiu o Japão, que aconteceu um acidente, né, na cidade de Fukushima. Fukushima é uma cidade onde nós tínhamos usinas nucleares, e essas ondas atingiram a usina nuclear de Fukushima, o material radioativo, a água radioativa acabou saindo, morreram muitas pessoas, né, nesse tsunami que aconteceu no Japão, mesmo o Japão, com toda aquela preparação, né, teve o terremoto, eles anunciaram que ia ter, dentro das horas seguintes, a tsunami, mas não deu tempo de todas as pessoas saírem das suas casas, das suas cidades. Se vocês pesquisarem, tem várias reportagens assim, com imagens bem reais de pessoas tentando fugir nos carros, e a avalanche, aquela onda chega, e tudo parece de papel. As casas, os carros, navios foram parar dentro de cidades, em cima de casas, por conta da onda que foi tão grande, tão destrutiva. Fala. Depende do impacto do tremor. Varia muito. A gente não tem aí uma sequência certinha. Olha, sempre vai ser assim. Não vai. É a natureza que determina. É a natureza que determina, né? Sim, parece tudo de papel. As casas, os prédios, tudo. Exatamente, né? Na verdade, a natureza acaba devolvendo o tratamento que ela está recebendo, né? Nós vimos naquele vídeo, naquele Dia da Terra, né? Como nós estamos poluindo, destruindo aquilo, a casa onde nós moramos, o que a gente deveria proteger, né? E aí é uma consequência, né? Então, olha só. Ah, você vai botar um mundo perfeito, né? Que bom, que quem dera que tu fosse assim, né? Olha só. Agora a gente vai falar sobre um outro fator, um outro agente interno que também modifica esse relevo, essa superfície terrestre, que são as atividades vulcânicas que ocorrem
pelo extravasamento do magma quando chega à nossa superfície terrestre, que também é ocasionado por conta da pressão exercida no interior do núcleo, através das correntes de convecção. Sim, mas existem vulcões. Olha só, gente, a gente tem que ter a noção que o nosso planeta, assim como apresenta esse relevo na superfície, nos continentes, também vai apresentar no fundo dos oceanos. Quando nós falarmos sobre as águas, a gente vai aprender um pouquinho sobre como se chama esse relevo. Existem cadeias montanhosas debaixo dos oceanos. E isso é uma formação assim muito, muito intensa, tá? E aí, esse magma pode ter vulcão? Realmente, sim. Tem vários vulcões, né, que deram origem a ilhas, que hoje são ilhas. Na Oceania, por exemplo, a gente tem a maioria das ilhas que foram formadas graças à ocorrência de atividade vulcânica no passado. Na costa leste também do continente asiático, também a gente vai encontrar essa formação dessas ilhas através dessa atividade vulcânica, né? Então, ao mesmo tempo que destrói, anos mais à frente, a gente vai ter a construção de uma nova forma de relevo. Então, é assim que o nosso planeta ele se apresenta. Sim, também, por causa desse negócio da água, não tem sonda, mas as pessoas morreram queimadas. Por causa da lava com a água. Sim, com certeza. Com certeza. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir passar. Eu queria muito passar um vídeo para vocês, mas o pessoal daqui fica sem o som. E eu não sei se eu vou conseguir passar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer como... Que é... Deixa eu parar a apresentação aqui rapidinho, que eu vou ter que apresentar de outra maneira. Vai lá. Deixa eu só procurar aqui. Professora, Oi. eu vou ter que sair agora, porque eu vou no dentista. Tá bom. É Gabriel, né? Não, meus amores, espero vocês acabaram de voltar do recreio. Vocês têm que fazer isso no recreio. Ô, Gigi, vai jogar o Kahoot? Não, deixa eu passar um vídeo aqui para vocês a respeito sobre os vulcões. Deixa só eu pegar aqui. Não sei se vai funcionar, gente, se eu vou conseguir Ô, tio, passar. não sei o que aconteceu, que eu e o Theo, na hora do recreio, estávamos procurando um negócio de trocar de letra do telefone. Ah, apareceu do nada lá para baixar o Kahoot. Deixa eu compartilhar agora a minha tela com vocês, só para a gente poder ver, se eu tomara que dê certo. Só que, olha só, eu preciso do silêncio de vocês. Deixa eu fechar até aqui a porta para não ficar... Gente, que horror! Ah, isso aí vocês gostam, né? Sei, mas não é esse aqui não. Espera aí. Olá, meu nome é Souza, do canal Singularizando, e no vídeo de hoje vamos conhecer um dos fenômenos Não é esse não. Ah, tio Gil, obrigada. Eu ia botar, sabe como? Eu ia fazer igual o Gabriel tava falando para fazer aqui com... Ah, você foi lá pedir para tio Gil isso? Ah, garotão.
Ah, é? Peraí, pessoal de casa. A Tiju também tá colocando a caixa de som aqui. Oi. Ô tia, São Paulo alguma coisa morreu. Não sei quem é ele, não. Que, Miguel? Eu vi alguém chamado São Paulo morreu de uma Só que aí, vítima. deixa eu colocar para o pessoal de casa. pra eles Vítima ficarem de Covid. Eu não sei quem é esse mané, não. Não é Paulo Gustavo, não? É, mas eu não sei quem é ele. O ator de Minha Mãe é uma Peça. Eu não sei. Eu não sabia, porque eu nunca vi. Nunca viu? Caraca. Nunca vi minha mãe uma peça. Olha o zap que eu vou te mandar uma foto dele. Ai. Então vamos lá. Já estou compartilhando. Deixa eu ver aqui. É esse aqui mesmo. Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o Jaime. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns.
O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico. A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Segundo a lenda, a deusa Pele descansa sob a grande ilha do Havaí. Em 1983, ela acordou, como faz periodicamente. Kilauea nasceu para a vida. Ele ainda hoje está ativo. Em 1991, o fluxo de lava desceu do vulcão através da floresta tropical. A cidade de Calapana estava em seu caminho. A lava se moveu lentamente e frequentemente, fazendo pausas de alguns dias, mas ela não podia ser detida. Hoje, o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Ele também é singular. As ilhas do Havaí só existem devido à presença de um ponto de calor profundamente incrustado no manto da Terra sob o Oceano Pacífico. Enquanto a crosta do planeta se move por cima desse ponto de calor, o magma é forçado para cima e entra em erupção, criando uma ilha vulcânica. A crosta se move, o vulcão lentamente morre e um novo vulcão se forma sobre esse ponto de calor. O Kilauea é o mais recente resultado desse processo. Sua lava é muito líquida e frequentemente forma longos rios que fluem em direção ao mar. Gradativamente, a superfície do rio esfria, formando um teto, e a lava fica confinada dentro de túneis ou tubos. A lava pode fluir através dos tubos durante meses, até anos. Bom, gente, só para a gente ter uma noção, né? Giovanni querendo te achar. Cala a boca, Giovanni. Muito interessante. É mesmo, tirando a parte que Giovanni fica batendo, não dá pra prestar atenção, né? Pessoal de casa, vocês gostaram? Adorei, foi muito interessante. Interessante, né? Muito destrutivo essa Ô, força. tia, da Miguel, o natureza. Fernandes botou uma coisa no chat atrás de você. Botou o quê? Se ele perguntou se lava com água vira pedra. Sim, vai se resfriar e vai se tornar uma rocha, um tipo de rocha, tá? Então por que Mas as a pessoas água não ganha. pegaram a água e ficaram jogando? Ué, porque a temperatura lá é muito quente na hora, as pessoas vão morrer, não pode. Se encostar na pedra do coisa. vulcão também queima o pé? Com certeza! A lava do vulcão seca é perigosa, mas também É ajuda muito quente. na terra, ajuda no negócio da terra pro plantio. É muito quente. Olha só, galerinha. Nós vimos agora, então, como esses agentes internos conseguem modificar e remodelar toda a superfície terrestre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação dos fatores externos, desses que acontecem sobre a superfície terrestre. Eu vou chamar aqui na frente para explicar para mim. Estou aguardando. E aí, nós vamos ver, então, como esses agentes podem interferir de maneira direta também no processo de remodelação do nosso relevo. Que agentes são esses? A ação da água,
dos rios, dos lagos, dos mares, a ação da água da chuva. Os ventos também promovem essa modelação do nosso relevo. A variação de temperatura ao longo do dia acaba modificando também as nossas rochas, além da própria ação humana também, né? Que através de ocupações irregulares desmatam áreas e podem também promover interferências e modelações diferentes do nosso relevo terrestre. Então, a atuação, a combinação desses fatores aqui, eles vão contribuir para ocorrer o intemperismo e a erosão. O que é o intemperismo? O intemperismo é um processo que vai chegar antes da erosão. Ele vai preparar aquela rocha para sofrer a erosão. Então, a ação da água, dos ventos e alteração de temperatura diariamente afetando aquela rocha vai promover a sua desagregação, a sua quebra, porque elas vão ficando como se fossem assim fraquinhas por conta da ação desses fatores. E uma vez quando ocorre essa desagregação, ocorre o intemperismo. E aí, depois que acontece o intemperismo, certamente vai ocorrer a erosão, né? Então é assim que o relevo terrestre ele vai sendo remodelado diariamente. Esse intemperismo aqui, a gente tem de 3 tipos: físico, químico e o biológico. O físico, ele acontece através da variação de temperatura. Durante o dia, quando nós temos aí o aquecimento do nosso planeta através da incidência de luz solar, as rochas, elas expandem. Como assim, professora? A rocha, um material bem assim, resistente, ela aumenta de tamanho? Sim, mas não é perceptível aos nossos olhos, lógico. Ao ser aquecida, elas incham um pouquinho. De noite, quando ela perdeu aquela fonte de calor, que é o sol, que acontece com ela, ela retrai, volta no seu tamanho normal. Agora, coloca esse processo acontecendo por milhões e milhões de anos. O que vai acontecer com essa rocha? Ela vai ficar fraca, vai rachar e vai desagregar, vão cair pedaços dessa rocha, acontecendo, então, o intemperismo físico. O intemperismo químico acontece pela ação da água. Quando a água da chuva cai constantemente sobre um relevo, começa a promover modificações nesse relevo. Vocês já repararam em alguns assim, morros que ele tem uma formação assim, parece que ele tem assim uma rachadura, uma fissura assim por ele todo? Aquilo ali é provocado pela ação da água, que conforme ao longo dos milhões de anos vai caindo sobre aquela superfície, para... O que foi? Aí eu vou falar para a Beth para falar com seu pai, que ela elogiou e não tem que elogiar mais não. As rochas do vulcão se chamam rochas magmáticas. É o basalto, o granizo. E granito. Isso aí, tá? E aí nós vamos ter esse tipo de intemperismo, também promovendo a desagregação dessa rocha. O intemperismo biológico é aquele formado por restos de plantas, restos de animais que acabam fragmentando, desagregando essas rochas também. Todos esses fatores, então, atuam na modelação dessas formas que nós temos. Alguma dúvida em relação aos fatores internos e externos que modificam o relevo? Dúvidas? Olha só essa imagem aqui. Como eu falei para vocês, o intemperismo é um processo de desagregação e fragmentação das rochas. Podem ser físico, químico ou biológico. Físico, aquele ali geralmente da tem... rocha do Paraná, daquela rocha ali, a primeira imagem. Exatamente, olha só a formação. Geralmente ela acontece pela ação da variação de temperatura, pela ação dos ventos também. Aqui a gente vê nitidamente uma formação, um processo de intemperismo que acontece pela ação da água. Olha só essas rachaduras aqui, essas linhas na rocha, ela é esculpida pela ação da água da chuva quando cai nessa rocha. E aqui do lado... o formato. E aqui do lado nós temos uma representação de um processo de intemperismo biológico com os restos de plantas, de vegetação de algum lugar, que também vai fragmentar essas rochas aqui. Dúvidas? Não. Por que você vai encerrar a aula agora? Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês
Vocês vão colocar aí, ó, no caderno. É. Obrigada. Agora vocês vão pegar o caderno e vocês vão anotar aqui. Você para de compartilhar a tela. Pode. Olha só, agora vocês vão anotar aí no caderno de vocês a atividade que vocês vão fazer em casa. Tá? Tia, minha tela tá toda preta. Vai na outra abinha do lado que você vai ver. Eu tô compartilhando a tela. O que fazer? Olha só, o dever de casa vai ser essa pesquisa que vocês vão fazer para colocar no caderno. Não estava tendo dever de casa, não. Porque o dever de casa era para estudar para a prova. Não, o dever de... vocês já têm a revisão para estudar para a prova que eu passei na semana passada e está corrigida. Vocês já fizeram na semana passada sobre o assunto. Não estou enxergando, não. Parece que não. Não. Senta aí, por favor. E aí vocês vão pesquisar na internet ou em livros alguma erupção vulcânica que teve aí grande impacto ao longo da nossa história, da história aí dos vulcões, beleza? Existem várias. Kilauea é um exemplo deles. Vocês vão pesquisar as maiores atividades vulcânicas do mundo. Vai ter uma série deles. E aí vocês vão escolher apenas uma e vocês vão escrever quando que aconteceu, aonde aconteceu e o que ocorreu lá na cidade, ok? Existem vários. Alguma dúvida sobre esse exercício de casa? Tá mole, mole, fácil, fácil, hein? Dúvidas, pessoal de casa? Não. Sem dúvida. Ótimo. Então, a princípio, vamos pesquisar sobre uma atividade vulcânica de grande impacto aqui no nosso planeta. Peraí, deixa eu pegar o caderno no post. A galera que acabou de copiar a atividade de casa. Peraí, tia. Brian, senta no seu lugar. Só. E aí vocês vão fazer a avaliação ainda de geografia. Façam com calma, leiam com bastante atenção a nossa avaliação. Quem já acabou de copiar pode guardar o material. Vocês não saem agora 11h10? Então. Pessoal de casa, todos já copiaram? Não. Eu já copiei, tio. Não. João, você copiou o dever de casa? Copiou? Ótimo. O pessoal de casa já acabou de copiar? Sim. Peraí.
Ok, então eu vou tirar da tela, tá bom, meus amores? Olha só, estou trocando materiais. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Tchau! Até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Miguel, vou criar. Tchau, tia.